Oi, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje eu tô aqui com o quadro Sou Eu, para poder falar mais um pouquinho, né, a respeito de mim, das minhas intenções com o podcast, tudo que vem acontecendo aí para vocês me conhecerem, né, cada vez mais conforme o tempo for passando, né, pra gente ter aí uma interação também entre ouvintes e a pessoa que vos fala, que no caso tem o nome de host aqui, né, no podcast, e que a gente não fique na interação apenas quando eu estiver contando as histórias. Bom, eu queria falar um pouquinho a respeito do que a gente já viu aí até no nome desse quadro, né, do Sou Eu, que é propósito. Quer falar um pouco do propósito do podcast, como que as coisas estão acontecendo, a minha visão sobre tudo, para vocês entenderem também de onde surgiu, por que eu criei, o que eu espero disso, qual que é o meu propósito. Então, gente, primeiramente, eu queria falar, né, que eu conheci podcasts aí por volta de 2018, 2019, não lembro, 2017 talvez, que foi aí antes da pandemia, onde eu ouvia um pessoal falando, tinha também, né, podcasts estrangeiros e tudo mais que eu gostava muito, apesar de entender pouco, mas eu gostava. E aí eu passei a ouvir um pessoal que falava que não era sobre contação de história, era um podcast que também não era de entrevista, era aí um podcast que falava sobre assuntos específicos, enfim. E aí eu comecei a ouvir, gostava muito, passou a ser o meu entretenimento, até que eu precisei me mudar, e aí eu comecei a trabalhar, e eu morava sozinha, e aí passou a ser aí o meu entretenimento, a minha companhia, né? Naqueles momentos aí de fim do dia, no final do expediente de trabalho, para ir para casa. Além de música, que eu sempre fui uma pessoa muito auditiva. Eu tenho uma personalidade, um jeito que eu sou muito. Eu sou sensível a tudo. Então, eu sou tanto auditiva quanto de ouvir música, ter isso muito presente na minha vida, quanto olfativa. Então, coisas que têm cheiro também sempre chamam muito a minha atenção, mas isso eu vou deixar para um próximo episódio, para eu falar um pouco mais sobre isso. Mas, enfim, foi isso. E aí, depois que eu mudei, veio a pandemia. Durante a pandemia, os meus pais, eles estavam na cidade menor do que a que eu morava, que tudo é interior, mas a cidade onde eu estava, ela tinha mais oportunidades, vamos dizer assim. E aí, os meus pais sozinhos, meu irmão em uma outra cidade e eu nessa outra cidade também. Aí, passando por isso tudo, né? Veio a pandemia, a gente não tinha certeza direito de como as coisas iam ficar. Eu fiquei muito impressionada com muita coisa, teve notícias sobre Equador. Enfim, eu não quero causar aí nenhum tipo de lembranças ruins para vocês ou lembrar algum tipo de trauma ou algo do tipo, mas foi algo que me deixou muito impressionada, né? Notícias onde já não tinham mais caixões, enfim, foi uma coisa bem pesada. E que eu fui ficando meio que desesperada, não sabia o que esperar da pandemia, enfim. E aí, mais do que nunca, porque de certa forma, com o trabalho e as outras coisas, eu tinha deixado um pouco de ouvir, eu fui pesquisando algumas coisas e também um amigo me apresentou alguns outros podcasts, outros estilos de podcast. E nessa época, começou a se desenvolver ainda mais e crescer ainda mais podcasts de diferentes estilos, né? Às vezes existia muito sobre gamers, sobre filmes, mas aí começou a existir sobre outras coisas. Comecei a ouvir sobre aliens, mistérios do mundo, que é uma coisa que eu gosto muito, entre outras coisas, né? Então, assim, o podcast na minha vida, ele veio me fazendo sentir com que eu tinha companhia, sabe? Como se eu não tivesse sozinha ali. Então, eu já tive que me isolar por conta
de pandemia e tudo mais, então eu morava sozinha, longe dos meus pais, longe do meu irmão, eu realmente ficava muito tempo sozinha. E aí eu adotei a minha primeira cachorra, que foi a Sol, porque o Plínio, que vocês viram lá no Instagram, nos destaques de pets, ele é do meu irmão. Então, nessa época, o Plínio morava com o meu irmão. Hoje, o Plínio ele tem um contato bem maior comigo, porque eu e meu irmão moramos na mesma cidade. Então, às vezes, ele passa uma semana comigo, enfim. Às vezes, mês, depois outro mês ele vai para casa do meu irmão. É assim. A gente divide, a gente brinca que a gente divide os pets, né? Nós somos pais de pets, mas somos pais de todos e cada um fica com todos às vezes, enfim. E aí, eu adotei a minha cachorra para eu ter a minha companhia e também utilizava muito podcast nessa época para ter companhia, para me sentir bem. E aí, com as histórias que eu ouvia, eu também aprendi a ouvir outros posicionamentos, outras pessoas, participar ali dos outros grupos e ver o que as pessoas falavam sobre as histórias e entender que existiam opiniões diversas, diferentes e que não precisava, né, que isso fosse algo ruim, que todo mundo poderia conviver ali tendo opiniões divergentes, enfim. E aí, minha mãe faleceu. No meio disso tudo que aconteceu, minha mãe faleceu. E aí a minha cabeça, que já estava meio assim, ficou um pouquinho pior. E nesse meio tempo foi onde eu meio que me vidrei e me blindei de algumas coisas. Eu passava horas na frente do computador, jogando ou fazendo outra coisa. Ou quando eu tinha que fazer alguma obrigação de casa, porque eu precisava fazer, eu sempre colocava o podcast para que eu não precisasse pensar sobre certas coisas do meu dia. E no meio disso tudo, eu tive que voltar para casa do meu pai para ficar com ele, fazer companhia para ele, sair do meu trabalho e fui ficar ali com meu pai um tempo para que a gente se fizesse companhia, né? Nisso, meu irmão tinha se mudado para a cidade onde eu também estou hoje e ficou um pouco mais próximo da gente. Enfim, foi ali uma luta, uma passagem que a gente teve e que o que eu quero dizer com isso tudo é que, por mais difícil que as coisas estavam acontecendo, eu também tinha minha consciência que eu precisava me manter bem, me manter firme, ter um posicionamento, né, mais firme perante as coisas e minha cabeça no lugar, vamos dizer assim, para eu realmente não pirar e não surtar. E o podcast, ele tem um significado para mim, nesse sentido, muito grande, porque ele sempre me fez companhia. E assim como a gente vê youtubers, instagramers, esse tipo de coisa, a gente se sente participante da vida daquela pessoa e íntimo daquela pessoa, a gente sabe, aquela pessoa nem sabe da nossa existência, ela não sabe que a gente tá ali, mas a gente ouve ela tanto no nosso dia a dia que a gente se sente ali, íntimo, né? Best friends. E aí, as coisas foram passando, certas feridas, elas não se fecham totalmente, mas você aprende a lidar melhor com aquilo e até mesmo com a falta. A pandemia passou, né? As coisas foram melhorando, veio vacinação, isso tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu consegui um novo trabalho, me mudei da casa do meu pai, agora eu moro, né, com a minha namorada, no caso. E os meus cachorrinhos, porque aí no meio disso tudo também, eu adotei a Matilda, e aí agora somos 3. A Sol ficou com o meu pai, que foi inclusive um pedido dele, né? Ela continua sendo minha. Eu que trato, pago as coisinhas dela, enfim. Mas ela fica lá com ele como companhia, mas é a minha filha, eu direto vou lá. Espero que não tenham julgamentos quanto a isso, por favor. Que é a forma que a gente tem, né? Que ela é muito grande também e hoje eu moro em apartamento. E meu pai mora em casa, enfim. O que eu quero dizer é que o podcast ele sempre fez parte da minha vida. E o meu propósito ao criar o podcast
é sentir que eu tô falando com alguém, né? Hoje eu trabalho de home office, por mais que eu moro com uma pessoa, ela trabalha, então eu tenho a minha vida aqui também. Então eu sinto que eu tô gravando, que eu tô falando com pessoas. E isso é muito bom, né? Pra eu me distrair, graças a Deus. Hoje tá tudo bem, tô melhor. Tenho a minha vida aí estabilizada, tranquila. Entendo muita coisa que a gente passou, tanto durante a pandemia quanto esse processo de luto, que é muito difícil. Mas eu queria falar para vocês um pouquinho, para vocês entenderem o quanto que o podcast é importante para mim, não só no sentido de eu ouvir podcasts, mas também de estar aqui fazendo de resolver começar um podcast. E o motivo disso tudo realmente foi isso, né? O fato de ter me feito tanta companhia, me fez sentir melhor. Ao ouvir as histórias de outras pessoas, às vezes os perrengues, as coisas que as pessoas passam. E foi surgindo outros podcasts também. E aí tem podcasts muito bons também que falam sobre terapias, falam sobre coisas que mulheres sentem também, né? LGBT. Enfim, hoje em dia tem uma gama de podcasts aí pra gente ouvir, muito bons mesmo, com muito conteúdo bom, né? Basta a gente pesquisar, a gente sabe que tem umas coisas que não são tão boas assim, mas tem muita coisa boa, em questão de conteúdo mesmo, tá, gente? Então, eu gosto muito, eu ainda ouço muito podcast, faz parte do meu dia. E para a criação do podcast, eu queria mesmo esse propósito de fazer parte do dia de alguém. E se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa que está se sentindo mal, está se sentindo sozinha, ou está passando por uma situação parecida com uma história que eu trago aqui, para essa pessoa se sentir bem, se sentir feliz, já vai me deixar feliz. Nós temos aí diversos quadros, né, que talvez não tragam muitas histórias tão boas assim, que na verdade é a rotina, né, de todo mundo, tem dias bons e ruins, situações boas e ruins. Então nós temos aí o quadro Deu Ruim, Pitada, que trazem histórias de diversos tipos, mas nós também temos o quadro Declarações e o quadro Recomeços. O quadro Recomeços foi um quadro aí que eu pensei com muito carinho, trazer mesmo história de superação de vida para que a gente saiba que mesmo as coisas não estando tão boas, existe luz no fim do túnel e que as coisas podem mudar, né? Trazer o lado bom aí também na vida de diversas pessoas que realmente conseguiram mudar as próprias vidas, ter um recomeço, acreditar e ter esperança ainda e fé na humanidade. Então, nós temos aí diversos quadros. Quem não gosta de terror tem outras opções, enfim. Eu queria deixar aqui o meu propósito, né, de mudar a vida das pessoas e tudo mais. Quero trazer aí para o mês de setembro, falando um pouco sobre saúde mental, sobre tudo isso que aconteceu, como que a depressão também, né, ela tem aumentado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque ao mesmo tempo que a internet, tecnologia, ela nos aproxima tanto de pessoas que estão longe da gente. Por exemplo, hoje, se eu quiser ligar para alguém que está na China, que está nos Estados Unidos, com um clique a gente consegue fazer isso. Mas ela também acaba nos afastando das pessoas que estão do nosso lado, no nosso dia a dia. Então, a gente saber como lidar com isso. A depressão cada vez mais tem aumentado nos dias de hoje. Então, eu acredito que cada história que a gente traz aqui, ensinamento, posicionamento de outros ouvintes e interação ajuda, né, para que a gente tenha opiniões divergentes em um só lugar e que a gente se faça companhia, que o nosso grupo realmente seja um grupo de acolhimento, sem julgamento, porque a vida da gente é isso, ela tem aquela história e foi isso que aconteceu, não tem como a gente mudar. Acho que todo mundo já fez algo ruim para uma outra pessoa, talvez nem que seja o nosso querer, né, a intenção. Mas eu acho que a gente já foi, vamos dizer assim, vilão na vida de alguém, como mocinho na vida de alguém, como herói na vida de outro.
Depende aí de qual recorte que a gente faz e quem está contando a história. Mas enfim, esse é o meu propósito, fazer companhia para vocês, estar aqui no dia a dia de vocês. Com o tempo, eu quero conseguir investir em doação de ONGs ou a própria criação, né, de algum tipo de programa para a saúde mental, né? Eu acredito muito que a saúde mental deveria ser uma coisa, o tratamento para a saúde mental deveria ser uma coisa bem mais acessível, né? Hoje em dia, tanto para você fazer uma terapia, quanto para você ir num psiquiatra, quanto para você adquirir esses medicamentos, entender como que esses medicamentos funcionam no seu cérebro, né? Enfim, são propósitos que eu tenho para o futuro e que eu espero que cada um que me ouve hoje faça parte dessa história do podcast por muitos anos ainda que estão por vir. É isso, eu só queria falar um pouquinho e fazer companhia para o dia de vocês. E é isso. Eu fico por aqui. Um beijo!